Agora, dentro do aspecto, né, de prever o futuro, né, a maioria das pessoas não sabe se o negócio dá certo ou não dá. Por quê? Porque ele não abre a empresa, porque ele não vai e não valida isso, né? Ou seja, o empreendedor é aquele que vai lá e realmente eu acredito que vai dar certo, mas eu faço uma boa fase de prospecção, ciclo de vida da empresa, né? Uma boa fase de prospecção, para isso que servem os hotéis tecnológicos, ok? E vejo se dá certo ou não. Muitas pessoas têm a ideia, mas não lançam o negócio com receio. E aí não vai saber mesmo se dá certo ou não dá, né? E aí aqui embaixo, a fase de prospecção é extremamente importante. E aí cabe nós, da universidade, realmente oportunizarmos habitats de inovação para que realmente a gente possa oportunizar isso para os nossos alunos, para os nossos servidores, para os nossos funcionários. Em que ele, tendo essa ideia, ele nessa fase de prospecção, possa verificar se aquilo ali realmente pode dar certo ou não, né? Mas o que é esse risco, né? A noção de risco conjuga vários fatores, né? E normalmente trabalha assim com probabilidade, né? Expõe a exposição à vulnerabilidade, né? Alguns resultados indesejáveis, né? Pode ter a probabilidade de perdas, incerteza sempre, mudanças, né? Ou seja, a questão de risco vai juntar todos esses fatores. E na questão da probabilidade, como jogos, pode dar certo, não pode dar certo, o risco, ele pode ser quantificado e refere-se a eventos que vão ocorrer no futuro. Consequentemente, de resultados desconhecidos. Você não sabe se aquilo ali realmente vai dar certo ou não. Parece lógico, e é lógico, mas de que forma você mensura isso? Nós não temos aquela bolinha de cristal. O ideal seria ter, né? Tá aqui na bolinha de cristal, me ajudem aqui, porque como é que vai ser o meu futuro? Diga aí quais são os números da Mega Sena, né? Mais ou menos isso. Mas não é, né? A gente tem que tentar trabalhar com metodologias para diminuir o risco e tentar aumentar a rentabilidade e, consequentemente, a continuidade da empresa no mercado, que esse sim é o fim social da empresa, né? Então, o risco, a gente considera o seguinte, que são vários conceitos de risco e existe uma sobreposição entre o conceito de risco e de empreendedorismo com relação ao futuro. Em ambos, o tema dominante é como trabalhar esses resultados futuros. No risco, a gente está trabalhando com probabilidades de insucesso. No empreendedorismo, nós estamos tentando trabalhar com fatores contribuidores do sucesso. O que pode ter de fatores que possam contribuir ao sucesso daquela empresa? No risco, peraí, isso vai dar certo? Tem certeza? Quais são as contribuições de insucesso? E aí, quando nós mostramos para vocês, volta lá para mim, né? Quando nós mostramos para vocês a questão da alavancagem, e fiz questão de mostrar aquilo ali, mas não em termos de cálculo, em que, para o financeiro, trabalhar a questão da rentabilidade e o risco, significava dizer o seguinte, quanto maior o risco, maior retorno, certo? Para o empreendedor inovador, não necessariamente quer dizer isso. O maior risco não significa necessariamente maior retorno, ok? Por quê? Mas o maior retorno, sim, exige mais gestão de riscos. Este é o caso da inovação. Vamos ver. Agora eu preciso usar a telinha cheia. Veja só, fizemos uma categorização das relações de risco-retorno, em que nós categorizamos, né, em investimento de subsistência, que é aquele investimento que tem baixo retorno e baixo risco, investimento ruim, aquele que tem alto risco e baixo retorno, um investimento aqui de oportunidade ideal, que tem alto retorno e baixíssimo risco, fantástico, né? E a oportunidade interessante, que tem alto retorno e alto risco. Vamos ver cada um deles. O primeiro deles, então, considerado investimento ruim, né? Esse a gente deve tirar ele, né? Deve ser expurgado, jogado fora. Por quê? Entre duas opções de mesmo retorno, claro que a gente vai optar por aquela que tem menor risco, certo? Se tem o mesmo retorno. Porém, olha aqui, ele é de alto risco. Opa, cadê? Ele é de alto risco e baixo retorno. Ah, mas eu gosto, eu quero fazer isso daqui. Gente, risco por risco? Peraí, é só se for jogador. Empreendedor não faz isso, ok? Nós não estamos jogando, nós estamos trabalhando com recursos financeiros. Aí, também não faz sentido a gente decidir que vai fazer nesse investimento ruim, também conhecido como investimento dominado, porque existem outras melhores opções de risco-retorno. Claro, eu prefiro um investimento de baixo risco com maior retorno, né? Ainda, baixo risco com maior retorno e que esse seria o ideal. E
E por que a gente vai ficar então investindo em algo, né? Não é lógico, em que eu tenho alto risco e baixo retorno. Eu excluo essa situação, mas existe. Tem gente que gosta de ficar jogando, né? Na outra questão de investimentos, a gente diz assim, que existe o investimento em subsistência. Esses investimentos em subsistência, eu considero o seguinte, que ninguém vai ficar rico, né? Essa é uma opinião minha, né? Que ninguém vai ficar rico investindo na poupança, fundos daí. Peraí, é uma forma de você não deixar seu dinheiro parado, ok? Ele é de baixo risco e baixo retorno. Ai, professora, mas falaram que era importante, né? Que é bom investir na Vale. Era bom quando ela abriu o capital. Agora você vai trabalhando com o quê? Com retorno com base no Ibovespa. Ok? Então, mas professor, mas eu tenho um dinheirinho ali, eu quero depositar. Perfeito, não estou dizendo para não fazer isso. Estou dizendo o seguinte, existe esse investimento de subsistência que é para você não deixar o dinheiro parado. Por conta daquilo que nós já falamos, valor do dinheiro no tempo. Você não deixa o dinheiro parado, então está lá fazendo um investimento na poupança, fundo DI, alguma coisinha assim, né? E é o que mais tem aqui, né, no sistema financeiro, são esses tipos de investimentos, ok? Agora, um investimento legal, né, em que, o que eu fiz aqui? Em que você tem uma oportunidade interessante, né? E aí ocorre na maior parte das empresas inovadoras, né? E aí você tem um pouco mais de risco, olha só, né? Claro, é alto risco, você está investindo em inovação, pode ser que dê certo ou não dê certo, mas se der certo tem um alto retorno. Mas aqui é extremamente importante a fase da prospecção. Por isso que a gente fala, o hotel tecnológico, a incubadora é extremamente importante, né? É uma ação em que envolve a pesquisa, o ensino e a extensão dentro da universidade, certo? E nessa questão aqui, olha só, eu estou ajudando o empreendedor a ele ter um alto retorno com um grau de risco alto, porque pode não dar certo, não é isso? Não são projetos, não são ideias que estão ali em que você vai fazer um plano de negócio, que normalmente o primeiro plano não dá certo, né? Mas está lá fazendo o primeiro plano de negócio. Aí, você faz o seu protótipo, tenta estabelecer o seu mercado. Ou ainda, você está dentro de uma empresa, opa, legal, né? Essa empresa não quer ficar com aquele setor ou aquela área, e aí ele terceiriza e você tem um cliente. Ok, é uma oportunidade interessante. Daí já vai trabalhar com risco com relação à questão de clientes. Mas o ideal é quando você vem para esse lado, para o verdinho, para o esquerdo, em que você tem um alto retorno e baixo risco. Só que esse tipo de oportunidade ideal é muito raro. Por quê? Porque ele já passou da fase de prospecção, que ela era aquela que era de alto risco e alto retorno. Por exemplo, ó, a Rede Madeiro, pode aparecer, né? Fica nos dois, né? A Rede Madeiro, né? Em que nós tínhamos, tem, né, a Rede Madeiro, em que ele passou da fase de prospecção e agora ele criou uma rede. Quem que está ganhando dinheiro? É que está em volta dele. É o pessoal da família. Esse tipo de investimento, vocês têm acesso? Todo mundo tem acesso? Não tem, ok? Nós temos acesso, sim, àquele de subsistência, ok? Nós temos acesso àquele de alto risco, baixo retorno. Mas acesso à oportunidade ideal em que realmente trazem retornos bons e com baixo risco, porque ele já passou da fase de prospecção, não está disponível para todas as empresas. E aí cabe a nós, vamos empreender, vamos inovar ou não. Né? Opa. E agora? Vamos entrar em alguns riscos. Né? Mas... O primeiro risco, eu gosto de trabalhar com o risco de continuidade. Por que o risco da continuidade é o primeiro? Ele é o principal risco da inovação. Porque se acabar o dinheiro, gente, a empresa para, ok? Ou seja, não vai acontecer aquela inovação. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para investir naquilo. Então a gente chama isso de risco estratégico. Na fase de prospecção, isso é extremamente difícil. Se saber se dá ou não dá para continuar. Olha o caso da Cacau Show. Ele também, na fase de prospecção, em que ele pensou, né? Vou ter... né, não é uma ideia, na verdade, teve uma oportunidade, né? Mas ele tinha uma oferta de vender bombons, chocolates na Páscoa. E ele não tinha quem produzisse os bombonzinhos. Né? Na verdade, um ovo lá, acho que ele, se não me engano, 200 gramas.
Mas ele foi um empreendedor, ele não sabia se ia dar certo ou não, mas ele foi atrás. E aí começou a produção de chocolate. Ok? Mas é o risco da continuidade, o principal risco que a gente considera para a inovação. E aí você tem que necessariamente, quando você está trabalhando com os tipos de riscos, avaliar, nesse caso do risco da inovação, se tem, né, a decisão, se a gente vai estar avaliando, vamos continuar ou não. Essa decisão não é fácil. Existe um estudo, acho que você volta para mim. Existe um estudo, ok? Em que o empresário, quando ele já investiu bastante, né? Ele decidiu continuar, fez captação de recursos, de forma errada até, né? Mas em prol da sua continuidade, ele é mais propenso ao risco. Mas por que ele é mais propenso ao risco? Ele é mais propenso ao risco porque no intuito de recuperar aquilo que ele já perdeu. Olha que complicado, né? 40 anos de tradição, eu não posso perder a empresa. Gente, tradição não enche a barriga, me perdoem falar isso, né? Você não pode ficar colocando que a tradição é, digamos assim, a sua continuidade. Não vai ser, porque você tem que ter competência para isso. Portanto, você tem que ver a questão da continuidade. E decidir não continuar, dói. Empresas paranaenses que nós temos em termos de continuidade, foram várias. Não, vamos continuar em prol da família, né? É o lugar onde nós vamos ter o emprego da nossa família, vamos vendendo. Gente, várias delas quebraram. Uma porque não pensou também na sucessão, né? Então, voltando aqui, vamos para o risco de liquidez também. No risco de liquidez, ele também é um grande risco, claro. E um dos riscos mais complicados para quem trabalha, para quem tem a sua empresa. Porque é o risco da solvência, é o risco de ter dinheiro, de ter capacidade para pagar os seus compromissos. Como é que a gente vai sobreviver sem dinheiro? Como pessoa física, a gente não decreta falência, né? Mas a empresa decreta, né? E até tem uma lei aí que agora está dizendo o seguinte, né? Porque para você ter uma empresa, né, não pode ser individual. E uma lei que está tramitando agora que, agora você pode ter uma empresa individual, certo? Com um capital e que você responde por aquele capital e não com tudo que você tem de bens. Ainda nessa questão do risco de liquidez, o lema do empreendedor, ele diz assim, temos que ganhar, que ganhe, certo? E se você não puder ganhar, tome emprestado. E se tiver que pagar, parcela. É uma brincadeira aqui, né, gente? Mas a bem verdade é assim, peraí, eu não posso ficar sem dinheiro. Eu preciso trabalhar e preciso ter dinheiro para poder honrar com os compromissos. Quando a gente decide deixar de ser funcionário e decide ser empresário, muda de situação. Por que muda de situação? Quando nós somos funcionários, a gente fica preocupado, será que a gente vai receber o salário no final do mês? Quando a gente passa a ser empreendedor, a ser um empresário, peraí, eu vou ter dinheiro para poder honrar com meus compromissos e fazer a folha de pagamento no final do mês? Ok? Então, o risco da continuidade, o risco da liquidez. Vamos para o risco de crédito. No risco de crédito, nós comentamos com vocês agora há pouquinho, né? A empresa, ela deu uma oportunidade para você abrir a sua empresa, certo? Porque ele não queria ficar com aquela determinada área. Então, você tem uma concentração de carteira. Caramba, isso é complicado. Por quê? Porque se aquela empresa, de repente, não te pagar, você tem um grande problema de inadimplência, certo? Consequentemente, é lógico, né, que a gente diz o seguinte, tenham e busquem mais clientes, porque é uma questão de continuidade. Isso refere-se ao risco do negócio, ao risco estratégico, né? A adequação do modelo de negócios, né? Nós conseguimos proteção, nós conseguimos trabalhar de tal forma que eu não tenha problema contra copiadores, imitadores, aí vai ter um módulo só de propriedade intelectual, né? Vale a pena a gente fazer a patente, o registro da marca, né? O registro do software e assim vai, né? Mas o que eu quero trabalhar aqui no risco de crédito? Nós precisamos analisar o crédito sim. E quando a gente fala, é importante vender, claro que é importante vender, mas você tem que analisar a situação financeira do seu cliente para ver se ele vai te pagar. Não é simplesmente vender. Se você deixar com que os teus vendedores simplesmente vendam e ainda atrela o salário dele por percentuais de vendas, caramba, e não por recebimento, gente, ele vai vender qualquer coisa. E você vai ter um mico na mão, que é um risco do quê? De ter inadimplência. Inadimplência vai afetar o quê? Na tua continuidade e no teu risco de liquidez, porque você não vai ter dinheiro. Fica claro para vocês isso?